De volta por aqui com mais um vídeo. Obrigado a você que tem acompanhado, compartilhado aí com seus amigos e conhecidos nas redes sociais, enfim, obrigado pela força. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, te peço que se inscreva, porque assim você pode ficar atualizado, daí tudo que eu postar com regularidade, provavelmente você será notificado. Bom, eu gostaria hoje de dar continuidade a um termo, a um conceito que eu comecei a desenvolver no vídeo anterior acerca do suicídio. Mas hoje eu quero fazer um vídeo diferente, vou fazer uma espécie de aula, porque na verdade, quando eu comecei aquele vídeo, eu citei 3 tipos de suicídio e me comprometi a gravar um novo vídeo trazendo mais informações e acrescentando mais detalhes sobre esses conceitos. Pois bem, é disso que a gente vai falar hoje. Para começar, esses conceitos que se tratam do suicídio altruísta, anômico e suicídio egoísta foram conceitos desenvolvidos por um dos nomes mais conhecidos da sociologia e um dos pais da sociologia, que é o Emile Durkheim. O Durkheim foi responsável, aliás, por dar uma reputação científica à sociologia. Ela já começara a ser desenvolvida um pouco antes dele, com outros autores provenientes do positivismo, mas ela só ganhou uma aplicação científica, inclusive tendo o seu método e o seu produto de estudo bem definidos e claros, foi a partir da obra do Durkheim. Então ele deu uma grande contribuição no caso das ciências sociais e apresentou as ciências sociais ao mundo como, de fato, uma ciência que estuda os fatos sociais. Pois bem, o Durkheim, como produto e fruto dos seus estudos, ele escolheu o suicídio para exemplificar o fato social. Por quê? Porque o suicídio, aparentemente, ele tem causas apenas individuais. Aparentemente, o suicídio acontece por fatores emocionais, provocados por tristezas e por sentimentos que tenham a ver apenas com a vítima, apenas com o suicida. Mas aí o Durkheim vem para provar que o suicídio ele é resultado de uma série de fatores, inclusive fatores provocados pela sociedade. Então, para o Durkheim, o suicídio só acontece por diversas causas e dentre essas causas estão a sociedade e as suas produções, as suas relações sociais, ok? É disso que se trata. Então, o suicídio é um fato social porque o suicídio ele não tem a ver apenas com a ação do indivíduo, mas ele tem a ver com essa relação do indivíduo com a sociedade que acabam respingando na consciência do indivíduo, levando ele a tirar a própria vida. Ele falou sobre 3 tipos de suicídios, que nós falaremos agora, e o primeiro foi o suicídio altruísta. Mas do que se trata esse suicídio altruísta? Na percepção desse autor, suicídio altruísta é quando o indivíduo valoriza mais a sociedade do que a si mesmo. Esse suicídio ocorre quando o indivíduo abre mão da sua própria vida para fazer um grande favor ao mundo, né? Segundo a sua percepção, provocada exatamente pelos seus costumes e pela sua cultura, tá certo? Então o suicídio altruísta, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, nós poderíamos citar o homem-bomba, né, que você está acostumado a ver nos noticiários, pessoas que colocam bombas no corpo e elas explodem, explodem outras pessoas. Quando fazem isso, na sua percepção, na sua consciência, elas estão causando um bem à sua sociedade, à sociedade que elas estão inseridas. É claro que aí existem uma série de fatores, promessas religiosas, de quando elas morrerem irão para o paraíso, terão lá as virgens, enfim, aquela história que você já conhece. Mas o fato é que o indivíduo só abre mão da sua própria vida e se mata, inclusive levando outros a morrerem consigo por causa da sociedade. Ele valoriza mais a sociedade do que a si mesmo. Esse é o suicídio altruísta. Então, vários exemplos, kamikazes japoneses, o homem-bomba, aquele exemplo clássico que nós temos lá do 11 de setembro, onde os pilotos sequestraram alguns aviões e jogaram os aviões contra as torres gêmeas, matando milhares de pessoas e morrendo junto. São exemplos clássicos do suicídio altruísta. O suicídio egoísta, ele acontece quando o indivíduo afrouxa os seus laços com a sociedade
procurando viver acima das regras e normas sociais. Ou seja, ele valoriza extremamente o individualismo, ele gostaria que as coisas andassem, caminhassem da maneira que ele quer, ele não se permite viver diante daquelas regras e normas sociais, ele quer viver acima de tudo isso. Quando ele percebe que precisa da sociedade, acha que é tarde demais, se mata. Esse seria então o exemplo de suicídio egoísta. É o suicídio que o indivíduo afrouxa os laços que ele tem com a sociedade para viver em prol do seu próprio individualismo. E o suicídio anômico acontece de forma semelhante, portanto, nesse caso, é a sociedade que parece abandoná-lo. Nesse caso, os laços que o unem à sociedade estão enfraquecidos, as partes sociais que sustentavam esse indivíduo se enfraquecem, ele perde a esperança de viver, se sente tremendamente isolado do quadro social, do tecido social, ele acaba tirando a sua própria vida, seria o suicídio anômico. Os exemplos que nós temos, muitos eu poderia citar. Uma senhora que a família coloca ela para morar no asilo e depois abandona ela naquele asilo, não visita, não ajuda, de modo que chega um momento que o sentimento que ela tem é de abandono. O sentimento que ela tem é que a sociedade não funciona para ela, a sociedade a isolou. Quando isso acontece, ela acaba se matando e seria um exemplo do suicídio anômico. É claro que tudo isso aqui que eu estou falando é de uma maneira bem superficial e eu estou apenas lançando uma luz sobre esse assunto, tem muito a ser dito, mas eu não vou continuar falando para o vídeo não ficar tão grande assim, né, o que impediria você de aproveitar essas informações, tá certo? E para finalizar, o Durkheim, ele concluiu no seu tempo, nas suas pesquisas, que as taxas de suicídio eram maiores entre solteiros, viúvos, divorciados e pessoas que não tinham filhos, eram maiores entre essas pessoas na sociedade. No caso da religião, as taxas de suicídio eram maiores entre protestantes do que judeus e católicos. Naquele tempo, ele chegou a essas conclusões sobre as questões do suicídio, que são sempre provocadas por fatores sociais. Tem muitas coisas que eu poderia continuar falando, eu espero gravar outros vídeos. Aliás, me lançaram uma luz sobre isso, uma ideia de gravar vídeos sobre esses temas ligados à filosofia e sociologia, e eu espero fazer isso e dar uma contribuição tentando usar uma linguagem acessível a todos que assistirem, tá bom? Se você não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, se inscreva aí, compartilhe com outras pessoas, envie esse link, sugira temas e juntos a gente pode estar contribuindo um com o outro nessa grande jornada que nós temos aí pela vida. Muito obrigado, um abraço e eu volto a qualquer momento trazendo mais temas, mais reflexões ou mais vídeos voltados a questões de filosofia, sociologia e psicanálise. Aquele abraço para você e muito obrigado.